Setembro, nós teremos um tema, né? Se assim pudermos chamar, né, pastor? Porque, na verdade, não é um tema, né? Nós teremos uma sequência de exposições dentro do livro de Salmos, ou dos Salmos. Eu não sei se os irmãos sabem, nós temos 150 salmos, mas temos 5 livros de salmos dentro do livro de Salmos. E a cada domingo, um salmo de cada um destes livros, ou seja, um salmo de cada uma dessas divisões será escolhido e será pregado aqui na igreja. E a tentação de pregar o Salmo 1 é muito grande, né? A gente quer, que salmo belo, que beleza é. Mas eu resisti a essa tentação e nós vamos saltar um pouco mais os salmos. Hoje nós meditaremos num salmo que eu creio que está dentro de uma organização intencional, que é o salmo de número 4. Um salmo que fala sobre confiança. E eu creio que esse tema está dentro do Salmo 1, 2, até mais ou menos os 5º, 6º, nós vemos esse tema sendo evocado. E nós vamos, diante da palavra do Senhor, tentar entender esse texto, né? É importante algumas informações sobre esse livro para que nós tenhamos certa noção. Os irmãos sabem, sempre que nós vamos estudar um trecho da palavra de Deus, nós precisamos, em especial em alguns momentos, de um claro contexto, para a gente poder entender o que de fato Deus quer ensinar. Porque um texto fora de contexto é para uso de pretexto. Nós queremos inventar alguma coisa. E a palavra de Deus não se serve a isso, e não serve nem disso e nem para isso. Ela é clara, ela é objetiva, e nós tentaremos interpretar a partir dessas verdades. E cada salmo tem um contexto particular, por isso é um desafio. Eu lembro do nosso professor de exegese no hebraico, o presbítero Campa, falando: o pior livro para se pregar é o livro de Salmos, porque nem sempre o contexto é evidente, e nós temos algumas dificuldades. E tentaremos encontrar algum contexto aqui dentro do Salmo número 4. Mas nós temos algumas características sobre esse livro, onde são compilados os salmos. Salmo significa cântico, de fato. Sabe, seria como se fosse a compilação do inário. Nós temos um inário na nossa Bíblia presbiteriana, mas não é parte inspirada, tá? Mas Deus inspirou esses 150 salmos que nós temos aqui para falar dele. E isso é tão interessante que no Novo Testamento o livro mais citado é o livro dos Salmos. Jesus muitas vezes usa dos Salmos para referir sobre a sua própria verdade. E ele se refere aos Salmos como profecia. Revelação do Senhor. Nos cânticos que Deus inspirou os seus servos no passado para nos ensinar. Então nós temos vários autores. Os Salmos foram compilados provavelmente por Esdras, no sentido de organizados. Provavelmente Esdras foi reorganizar tudo isso e colocou em grupos por alguns sisteminhas, algumas organizações, mais ou menos o que nós temos hoje de fato, mas são muitos autores. Davi é autor e é o que mais tem salmos escritos, dedicados ou referenciados por ele. Mas temos o Salmo de Moisés, Salmo 90, aquele cântico de Moisés, aquela oração de Moisés que é feita, está aqui dentro também, repetida nos salmos, né? Salomão escreveu, Asaf, e, enfim, nós temos diversos autores em momentos diferentes. Então nós vamos tentar compreender também os salmos como verdade de Deus, porque assim é, a palavra do Senhor é verdadeira, e os seus estatutos sempre justos. Mas nós precisamos aprender a olhar para os salmos. Porque nós temos textos nas Escrituras que são textos... a melhor palavra que usar é decretivos. Eles determinam alguns comportamentos. Por exemplo, quando nós olhamos e estudamos as cartas de Paulo, nós temos instruções doutrinárias muito claras. É isso que Deus se agrada. No textos dos Salmos, nós temos uma sensível diferença, porque os Salmos nem sempre traduzem claramente quais são as doutrinas, mas falam com clareza qual é a vivência do povo de Deus. Então, nós temos nos Salmos uma palavra inspirada descritiva.
Assim como o livro de Provérbios. E a sabedoria sai pelas ruas, né? E ela clama, e ela ensina. Mas é sobre aquilo que se percebe. Por isso nós vamos ver dentro do livro de Salmos algumas coisas que parecem não ser certo. Mas a Bíblia não esconde o segredo de ninguém. A Bíblia não esconde os pecados do povo de Deus. E nem as dificuldades do povo. Por isso nós vamos ver orações angustiadas ou angustiosas dentro dos Salmos. Corações que estão abalados porque não sabem se confiam no Senhor. E não é uma questão então se está certo ou se está errado, mas uma questão de verdade. E eu gosto muito de um comentarista que ele vai dizer que os Salmos são o espelho da vida cristã. Porque não há como lermos os Salmos e não nos identificarmos aqui. Se olharmos a Salmos de alegria, e a Salmos de depressão, a Salmos de louvor, e a Salmos de angústia, de dúvidas, de clamores. Essa é a nossa vida. E tentaremos entender, a partir desses critérios iniciais, algumas verdades que estão no livro do Salmo de número 4. Eu peço que você, então, nesse momento, acompanhe comigo a leitura do Salmo. Nós leremos todo ele do versículo 1 até o versículo 8. E mesmo com a bênção dessa chuva, né, com o áudio um pouco aí, talvez sendo capturado, certamente o Senhor falará com cada um de nós. Assim diz a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti neste momento, e que a Tua palavra se revele a nós, que o Senhor se revele nela, e que isso seja a alegria das nossas vidas neste momento. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho certeza que para os irmãos não foi difícil perceber o tema-chave desse sermão, dessa oração, desse salmo. Confiança. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor é um desafio. Porque nem sempre tudo que nós, como a gente conversou na escola bíblica, nem tudo que nós compreendemos é o que nós vivemos. Nós compreendemos que devemos e podemos confiar em Deus. Coisa diferente é de fato se pôr em posição de total dependência e confiança em Deus. E nós temos no primeiro versículo aqui já, nos parece Davi, que é o autor desse salmo, colocando: responde-me, Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor uma resposta? Às vezes é uma resposta não tão urgente. Senhor, com quem eu devo casar? Né? Às vezes é meio urgente, né? Há certa pressa, né? Especialmente dos jovens, para resolver algo como isso. Ou são situações de perigo, situações de uma decisão muito importante. Senhor, eu devo ir por esse caminho? É essa a profissão que o Senhor quer para mim? É por esse caminho, é para essa cidade, é para isso que eu devo direcionar a minha vida? Senhor, qual
o dom que o Senhor reservou para mim, qual o ministério que eu devo te servir na igreja, através do que o Senhor quer ser servido através da minha vida. Perguntas importantes, perguntas às vezes urgentes. É fato que nem sempre a nossa urgência é tão crente assim. Nós temos a tendência de nos preocuparmos e delegarmos muita urgência àquilo que, na verdade, não é tão urgente assim. E esse, talvez na prática, seja o melhor exercício da confiança. Davi começa com essa pergunta, só que ele pergunta já respondendo. Dentro do mesmo versículo ele coloca: na angústia me tens aliviado. No momento da angústia, o Senhor tem me trazido alívio, tem me confortado, tem me ajudado, tem me atendido, tem me socorrido. E quantas vezes nós, de forma semelhante, nos colocamos diante de Deus, em momentos de apreensão, em momentos de dificuldade, nós lembramos daquilo que o Senhor já fez por nós. Quantas vezes nós, angustiados por tantas coisas, temos profundo alívio em lembrarmos e percebermos que o Deus que cuidou de nós no passado é o mesmo hoje e será eternamente. Eu imagino o Davi escrevendo isso: responde-me, Senhor. Não, é verdade. Não, o Senhor já... Na minha angústia, o Senhor já me atendeu outra vez. Eu lembro que o Senhor já fez. Eu lembro que o Senhor já cuidou de mim. E aí ele termina o primeiro versículo: tem misericórdia de mim. Ouve, então, a minha oração. Como o Senhor ouviu no passado, tem misericórdia. Ouve mais uma vez, Senhor. Às vezes é assim que nós nos colocamos também diante de Deus. Nós lembramos daquilo que nos dá esperança, que é o próprio Senhor e a sua salvação, a sua misericórdia, a sua graça. Lembrando daquilo que Deus já fez por nós. O primeiro versículo nós vemos Davi se direcionando a Deus e clamando então por socorro. Mas no segundo versículo nós vemos um outro direcionamento. Ele não fala mais para Deus. Ele vai dizer: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? E aqui nós talvez encontramos um pouco do contexto histórico desse salmo. Davi estava... Aqui não é Deus falando. Aqui é o próprio Davi falando. E aqui é provável que Davi esteja numa situação de profunda dificuldade por perseguição. E há dois momentos na história de Davi que a gente tem esse registro. Em especial, o primeiro, quando ele é perseguido por Saul, primeiro rei de Israel, que abandona o Senhor, a verdade de Deus, a lei de Deus, para caminhar pelos seus próprios caminhos, e é perseguido, o Senhor o abandona. Ou quando o seu próprio filho Absalão se insurge contra o seu próprio pai para governar em seu lugar, estando o seu próprio pai vivo. Talvez a glória que ele se coloca seja nesse sentido. Calvino vai inclinar para Saul, outros vão se inclinar para Absalão. A gente não tem muita certeza qual seria aqui de fato o texto, mas nós sabemos que o contexto é de dificuldade. E ele se volta aos homens e diz: até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, o que me parece dizer o texto é que a ação humana contra a vida de Davi, seja por Saul, seja por Absalão, o tornou a perguntar para Deus: Senhor, a ti eu clamo. Quantas vezes nós, por causa das nossas questões humanas, no sentido de relacionamentos, de dificuldades, nós nos voltamos a Deus e clamamos ao Senhor por salvação, por misericórdia, por instrução, por ajuda? Quantas vezes nós nos voltamos ao Senhor porque talvez o nosso contexto seja uma competição de vaidade, porque no nosso contexto a competição é entre verdade e mentira, justiça e injustiça, e nós nos voltamos a Deus e dizemos: Senhor, responde-me, porque eu estou perdido, eu estou desorientado, eu preciso de Ti. A mim me parece ser isso que está nos dois versículos. Versículo 3 vai dizer: sabei, porém, que o Senhor faz distinção para si na piedade, na vida do piedoso. O Senhor distingue para si o piedoso. Eu não sei se
pastor João estava ciente disso ontem na sua preleção aqui sobre Calvino e a sua vida, né, ministerial e da sua produção teológica, mas ele recorreu a essa palavra, piedade, em todo ele, toda a sua palestra, falando sobre a preocupação de Calvino na vida piedosa diante de Deus, uma vida santa, uma vida dedicada, uma vida prudente, uma vida ativa diante da verdade de Deus, da glória de Deus. E aqui o salmista vai dizer: o Senhor faz distinção entre o piedoso e o não piedoso. Em outra passagem nós vamos ver que o Senhor faz distinção àqueles que o buscam e àqueles que não o buscam, àqueles que são meu povo e àqueles que não são meu povo, àqueles que me servem e àqueles que não me servem. Deus é Deus de um só povo. Nós temos às vezes no mundo hoje, como se fosse uma fala recorrente, existe só um Deus. Um Deus que ama tudo e a todos. Um Deus que é Deus de todos. Porque todos os caminhos levam a Deus. Então, não importa se você vai pelo caminho da Bíblia, se você vai pelo caminho de alguma outra revelação, se você vai pelo caminho da sua cabeça, não importa, porque dizem eles que você chegará a Deus. Porque Deus não faz distinção disso. Dizem eles, porque Deus se alegra que você possa tentar encontrar um caminho de redenção, um caminho para Deus, para Ele mesmo, um caminho para a salvação. E aqui não. A Bíblia ela é muito exclusiva, especialmente nesse sentido. Há um só caminho, há um só mediador, há um só Deus, há um só batismo, há um só Espírito, há uma só igreja, há um só, pelo qual devemos clamar, a quem devemos nos direcionar, a quem devemos entregar o nosso coração. Deus faz distinção para si sobre o piedoso. E ele termina o versículo 3, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. E aí a gente vai ler esse texto e vai ter uma expectativa assim, então pastor, quer dizer que se eu vivo uma vida certa, uma vida santa, se eu faço as coisas como devem ser feitas, quer dizer que quando eu orar, Deus vai me atender. Eu vou dizer sim, e eu vou dizer não. E eu vou explicar a minha resposta. Em outro lugar, em outro salmo, nós vamos ler que se nós confiarmos o nosso caminho ao Senhor, as outras coisas Ele fará. Nós leremos que se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, tudo o que pedimos a Ele, Ele também nos dará. E eu concordo. Deus se alegra em atender os seus filhos. Ele é um pai amoroso. Ele é pai de amor. E Ele vai atender os seus filhos. Mas quando a vontade dos seus filhos for a sua própria vontade. E Ele fará graciosamente, para o nosso bem isso. E graciosamente, amorosamente, Ele também vai dizer aos seus filhos, não, eu não vou te dar. Não é nenhuma questão de espera, não estou pedindo para você esperar. A minha resposta é não, porque essa não é a minha vontade para você. Em alguns momentos vai ser, espera, confia, espera mais um pouco, não é para agora. Não decide isso agora, esse não é o seu momento. Isso não é para você agora. Deus vai nos responder de acordo com a sua própria vontade. E sim, quando oramos, Ele nos responde. Nem sempre aquilo que queremos, mas aquilo que é verdadeiramente o bem, o propósito dEle para nós. Se temos uma vida em piedade, nós teremos a inclinação em fazermos a vontade de Deus. Por isso, quando orarmos e clamarmos ao Senhor, Ele vai certamente nos responder. Ele ouve o seu povo, Ele ouve a cada um de nós quando clamamos. Aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Nós podemos clamar. Ele está pronto a nos ouvir. Eu creio então que essa primeira parte, esses 3 primeiros versículos, nos colocam numa direção de confiança para a piedade. Se eu confio em Deus,
se eu confio que Ele é o meu Senhor, se eu confio que Ele é o meu Salvador, a minha direção vai ser em piedade, vai ser em santificação, vai ser em direção àquilo que agrada a Deus fazer. E eu não viverei mais para mim mesmo. Confio tanto em Deus que vivo para Ele e não para mim. Confiança que leva à piedade. Nos versículos 4 e 5 eu vejo uma outra faceta dessa confiança em Deus, que é uma confiança que leva à contrição. Versículo 4, irai-vos e não pequeis. Nós vemos isso no Novo Testamento. Eu acho formidável quando nós lemos o texto do Antigo Testamento e reconhecemos o texto do Novo Testamento. É muito, eu não sei você, mas é uma sensação tão boa quando eu olho assim, puxa, isso está no Novo Testamento. Irai-vos e não pequeis. A palavra irai-vos aqui, ela é traduzida como irai-vos no Novo Testamento. E nós devemos ler o Antigo Testamento a partir da luz do Novo. Mas a palavra aqui é tremer. Eu não sei se você já teve experiência de ficar trêmulo de tanta ira, de tanta raiva, de tanta indignação, chegar a ter medo de perder o controle. Talvez você tenha passado por essa experiência. Eu confesso que eu não lembro de ter passado por isso, mas é esse sentido aqui que está no original. Irai-vos, mas não pequeis. E ele vai continuar. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. A palavra do Senhor é muito bela. Irai-vos e não pequeis. Aqui está uma partícula muito importante sobre confiar em Deus. Confiar em Deus deve ser tão central em nossa vida, a ponto de nós não usarmos da nossa indignação, ou de nós não usarmos da resposta contra a injustiça por meios injustos, por meios indignos. Sabe a velha história conhecida pelos irmãos do Robin Hood? Rouba os ricos para dar aos pobres. Está fazendo justiça? Não, ele está cometendo injustiça. Semelhante a que foi feito primeiro, provavelmente. O povo de Deus deve confiar em Deus a ponto de fazer aquilo que Deus expressamente o ordena a fazer. E não usar meios escusos, pecaminosos, duvidosos, escorregadios, para fazer a justiça. Tiago vai usar uma paráfrase, talvez, desse versículo, ele vai dizer, nós, todo homem... Ai, me fugiu agora o versículo, mas é aquele que nós devemos... Não, ele tem esse texto. Agora me fugiu, perdão, queridos, eu devia ter anotado aqui. Mas ele fala sobre isso, sobre a justiça que não deve operar por meio escuso, que não deve operar por meios pecaminosos. Deus não se serve do pecado para ser justo. Nós nos servimos para sermos justos, fazendo e cometendo pecados. As pessoas às vezes querem manter um status de santidade e mentem o próprio coração, porque dentro de si estão longe de Deus, mas para os de fora eles estão perto de Deus. Mentem no seu coração porque dizem a si mesmos, estou em desespero, não sei o que fazer, não tenho direção para a minha vida, mas para fora estou tranquilo, porque tudo vai bem. Esses dias cheguei com, não sei qual foi o irmão que me cumprimentou, se foi o próprio pastor, perguntou, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo em paz, porque tudo bem não está, mas está tudo em paz, na paz de Deus. E às vezes nós respondemos, e não é na maldade que respondemos, está tudo bem, mas é porque a gente não reflete, de fato, em que condição está o nosso coração. Eu vou ficar bem? Quando eu entregar aquele trabalho que eu preciso entregar, quando eu começar outra coisa que eu preciso começar, aí meu coração nesse aspecto vai descansar. Mas estou em paz. Por causa de Deus em nós, nós devemos estar em paz. E aí a segunda parte do versículo 4 vai dizer, consultai no travesseiro o coração. E eu acho que é um exercício que nós fazemos muito pouco. Nós não gostamos de fazer, isso já é uma realidade. Estou para conhecer quem gosta de fazer. E nós somos demorados em fazer. Pensarmos sobre nós. O autoconhecimento, né, o exercício de
de um autoexame, pensar sobre si. Não pelos seus próprios critérios. Porque aí, quem que vai se achar culpado? Nenhum de nós vai se condenar. A não ser confrontado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pelo próprio Espírito Santo em nosso coração, nos convencendo do nosso mal. Mas se nós pararmos por nós mesmos, a gente está certo. A gente tem motivo, a gente vai dizer, foi ele que começou. E aí, o culpado é o outro. Em última instância, se nós chegarmos a esse ponto de rebelião, vamos levar a culpa para Deus. Porque foi Deus que deixou acontecer. Foi Deus que fez, Deus não interviu. Deus não me parou. Deus não bloqueou a minha boca. Deus não botou a mão nos meus lábios para que eu não falasse. Deus não amarrou as minhas mãos para que eu não fizesse. Deus me deu um carro. Deus me deu como chegar a tal destino. Por isso eu pequei. E a culpa é sempre de Deus. E nos falta pôr a cabeça no travesseiro e consultar o próprio coração. Eu acho que é um exercício de muita confiança em Deus. Quando nós paramos o nosso dia e perguntamos para Deus, Senhor, como foi o meu dia para o Senhor? Senhor, no que eu te desagradei no dia de hoje? Nem sempre fazemos isso. Às vezes nós lembramos, o pastor muito bem colocou aqui durante o momento de contrição, que nós devemos nos voltar ao Senhor sempre, constantemente. Miséria em nossas vidas é se nós pararmos para pedir perdão a Deus no domingo, à noite, durante o culto, e passarmos a semana inteira não nos lembrando de quem somos, daquilo que fazemos, não consultando nosso próprio coração e sendo verdadeiros diante de Deus. E lembramos que somos pecadores, é verdade. Da contrição da igreja eu lembrei. Perdão aí, Deus, pelo que eu fiz. Me ajuda aí a ser mais santo. E nem orar de forma reverente a gente se põe mais. Porque a gente não consulta mais o nosso coração. De forma honesta, sincera e pronta. Nós precisamos, queridos, nos irar e não pecar. Quando nós consultamos no travesseiro o nosso coração, a palavra que vem à frente é sossegai. Nós vivemos, às vezes, em uma condição atribulada, como se fosse um sentimento de perseguição de tudo e de todos, porque nós tão somente não paramos em uma confissão, em uma confiança confidente, contrita diante de Deus. Nós achamos às vezes que o mundo é contra nós, que estão todos contra nós, e não percebemos que é a nossa própria maldade que milita em nossa carne, é contra nós. Para nós termos sossego, segundo a palavra do Senhor, sossego dentro das nossas almas, nós temos que confiar no Senhor, a ponto de sermos propriamente verdadeiros com Ele e confessarmos os nossos pecados. Darmos nomes aos bois, porque Deus já sabe todos esses bois. Deus conhece todos. Nós temos que ser humildes para, na nossa ira, não pecarmos contra o céu, contra a terra e nem contra o nosso Deus. Se a confiança nos leva à piedade, também nos leva a essa contrição. E nos versículos 6, 7, 8, nós vemos uma outra perspectiva dessa confiança, um outro efeito dessa confiança. Esse terceiro efeito é o efeito da paz. Versículo 6 nos diz o seguinte: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Olha que pergunta interessante. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Os irmãos que estão, os ouvidos treinados aí com a filosofia, vão olhar essa pergunta, e o que é o bem? Essa pergunta é dificílima para se responder, se as nossas referenciais não são a palavra de Deus. Porque o que é o bem? É relativo. O que é o bem para você, talvez não seja o bem para mim. E assim caminha a humanidade, tentando discernir o bem, quando na verdade não há caminho de bem para eles. A pergunta do salmista, Davi vai dizer, Senhor, quem nos dará a conhecer o bem, a verdade, a justiça, aquilo que é próprio, aquilo que de fato tem significado? Quem nos dará a conhecer?
o Anderson está ali atrás, é um problema epistemológico, do conhecimento do bem. Como vamos discernir o bem? Como entender esse bem? É possível entender o bem? Todas essas perguntas são respondidas pelo salmista. E ele diz de uma forma muito teológica: Senhor, o final do versículo, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Queridos, a palavra do Senhor, ela é poderosa o suficiente para responder a qualquer demanda humana. Seja a demanda de existência, seja a demanda de propósito. Às vezes nós estamos sem saber. Por que eu nasci nesse mundo? Para que eu estou aqui neste lugar? Qual é o propósito de Deus? Você quer saber qual é o propósito de Deus? Confia no Senhor. Qual é o significado da minha vida? O porquê que eu tenho que fazer isso, deixar de fazer aquilo? Qual é o significado desse negócio? Não, a minha vida não tem significado. Confia no Senhor e você vai achar o significado da tua vida. A minha vida não vale a pena, talvez alguém diga. Porque eu já vivi tudo que tinha para ser vivido. Vivi todas as coisas, experimentei de tudo. E não há nada bom. Talvez vai chegar a alguma conclusão como o sábio em Eclesiastes vai dizer: é verdade. Não serve de nada. Isso aí é tudo poeira. Não tem serventia. E eu vou dizer: confia no Senhor. E você vai encontrar significado. Levanta, Senhor, o teu rosto sobre nós. A luz do teu rosto. A glória do Senhor. E ela vai nos responder o que é o bem. E isso é interessante porque no versículo 7 ele vai dizer: mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles. E há no cristão uma tendência pecaminosa por falta de... Como é que eu posso dizer? Por falta de temor do Senhor mesmo. Essa é a colocação mais própria. Quantas vezes nós, que servimos a Deus, somos tentados a olhar para a grama do vizinho, que não serve a Deus? É só um exemplo, tá? Não necessariamente a grama. Pode ser a grama no seu caso, eu não sei, mas é só uma imagem. Você olha para a grama do vizinho e fala: mas como é que pode? Eu que te sirvo. Minha grama está cheia de roseira, né, irmão Wilson? Está cheia de mato aqui, as urtigas, formiga. E a dele, eu vejo o que ele fala, a quantidade de palavrões que ele fala, eu vejo como ele trata os seus filhos, eu vejo como ele trata a sua esposa, eu sei como ele trabalha. E por que a grama dele é mais verde? Não, Deus. Não está no nosso contrato isso. Não combinamos isso. Não está certo. Não pode ser assim. Nós somos levados a uma incompreensão da própria existência na vida cristã. Como se a esperança da nossa vida fosse isso aqui. Eu não estou dizendo que ao crente não é esperado uma grama mais verde. Ora, com o remédio certo, né, irmão Wilson? Com o adubo correto, com o tempo de dedicação pelo gramado, com certeza. Ele terá mais vigor, terá condições de crescer melhor e mais saudável a sua graminha, né? Ou a sua própria vida. Se você estiver vivendo segundo os padrões daquilo que Deus mesmo criou, obedecendo a esses princípios, sendo suprido pela orientação divina e não do seu próprio coração, nós seremos prósperos em Cristo, em Deus. Ele cuida de nós. Mas o problema é quando nós queremos não o que Cristo quer para nós, mas o que nós queremos para nós mesmos. E nós olhamos: aquela família é mais feliz e a minha não é. Aquela família tem mais recursos e a minha não tem. Aquilo que eles têm eu tanto queria, eu não tenho e eu te sirvo, Senhor. E o salmista vai dizer: Senhor, versículo 7, mais alegria puseste no meu coração do que na alegria deles. Mas não é na mesma circunstância. Ele vai dizer: mais alegria do que? Quando lhes há fartura de cereal, de comida e de vinho, Senhor, há mais alegria em mim. O Senhor coloca isso mais em mim do que nas melhores condições que eles possam viver. Eu lembro, salvo engano, foi Spurgeon que diz que aos ímpios, o mais perto que eles vão ter do céu é essa vivência. E para nós, o mais perto do inferno também vai ser essa vivência. Não há comparativo.
Não se compara aquilo que temos em Deus. Não se compara, não se equivale a essa realidade. É uma compreensão, é uma infantilidade. Nós tentarmos avaliar a nossa vida com Cristo a partir dessa condição de humanidade, dessas coisas transitórias, disso que vai passar, disso que vai ficar. Há mais alegria em nós. Para um perseguido, talvez pelo seu próprio rei. Talvez, ele fala que há mais alegria nele, talvez perseguido pelo seu próprio filho. Por causa de Deus nele. Aí eu lembro daquele cântico. Não olhe as circunstâncias, olhe para o seu amor. Assim o Senhor supre em nosso coração. Assim o Senhor nos alegra em meio às dificuldades. Versículo 8. Fechamento dessa mensagem, o ápice, na minha perspectiva, desse salmo. Ele vai dizer: em paz me deito. Queridos, a compreensão dessa verdade de Deus, que nós podemos confiar nele, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, necessariamente vai nos levar à paz. E ele vai dizer: e logo pegam no sono. Eu lembro, eu estava ouvindo esses dias o testemunho de um pastor presbiteriano, o nome dele é Estênio Márcios. Alguns irmãos conhecem esse pastor. E o Estênio Márcios, ele tem um problema, ele mesmo coloca no seu testemunho, ele tem um problema de depressão química, né, orgânica. Acho que é esse nome, né, Patrícia? É uma depressão que é hormonal, o seu corpo produz isso, ele obrigatoriamente, ele não precisa ter nenhum evento, mas a diferença química do seu corpo vai gerar um sentimento de depressão em sua vida. E ele diz que tomava algumas medicações para dormir. Recomendação do próprio médico. E ele... Eu vou dizer com muito cuidado, pastor, depois eu vou explicar bem certinho, porque vai parecer errado o que eu vou dizer, mas calma, irmãos. Não liguem, não acendam as tochas ainda, né? Não peguem as suas foices. Calma. Mas o testemunho desse irmão, ele é muito valioso. Ele vai dizer o seguinte. Eu falei, eu não consigo dormir. Ele falava, eu passava dias sem dormir. Eu não conseguia dormir. E ele é pastor já, viu? Pastor, às vezes, passa por depressão mesmo. Ele não conseguia dormir. Ele tomava medicação para dormir. E um dia ele deitou na cama, ele lembrou desse salmo. Eu falei, Senhor, eu vou acreditar nisso aqui. Se o Senhor é a minha paz, se o Senhor é aquilo em quem eu deposito toda a minha confiança, eu quero deitar em paz e logo pegar no sono. E dormiu. Ele dormiu, daquele dia em diante nunca mais eu peguei. Ele falou assim, eu não tomei posse. Ele vai assim, eu não tomei posse. Eu me apropriei, né? Eu fugi um pouco. É uma sensível diferença. Eu me apropriei desta verdade. Verdade de Deus. Veja, eu não estou dizendo isso que a partir de hoje você vai chegar em casa, o pastor Léo falou, nunca mais vou tomar medicação nenhuma. Não. O eixo não é a medicação. A questão não é o remédio em si. O que Deus estava tratando com o Estênio, naquele momento, era onde ele estava depositando a sua confiança. No caso dele, houve uma reordenação na sua santificação. Ele falou, Senhor, eu confio nisso, confio em Ti. Não há porquê eu viver abalado e preocupado. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Queridos, se nós não temos em quem confiar, se Deus não é a nossa confiança, em quem vamos confiar? Procure. Faça um scan aí. Tente imaginar em quem você vai confiar. Na Força Nacional que chegou a São José? Agora nós estamos seguros, porque chegou o pessoal do Moro. Né? E que bom, graças a Deus chegou, e que faça justiça. O Estado foi levantado pelo Senhor para isso. Mas eu vou te dizer, não vai ser suficiente. Ah, mas eu confio no pastor. Eu falei, aí é furado, né, pastor? Aí eu confio no pastor. O pastor é meu amigo, né? O pastor, ele é gente boa. O pastor vai me ajudar. Olha. Eu confio na teologia. Eu confio.
Eu li todos, conheço tudo. Se perguntar, eu sei. Eu confio na minha experiência. Eu confio naquilo que eu já vivi. Só tu, Senhor. Conclusão de Davi é: só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Há um descanso para o povo de Deus, e nós sabemos que esse descanso, ele é uma imagem daquilo que teremos plenamente na Nova Jerusalém. Nós iremos cear, em memória dele faremos, na sua presença espiritual, lembrando daquilo que ele, que obedeceremos até que ele venha. Mas o descanso eterno, a terra prometida, é pré-visualizada por nós hoje, quando descansamos no Senhor e confiamos nele. Eu não sei, queridos, se alguma área da nossa vida que precisa ter um impulso do Senhor para uma melhor confiança. Se eu puder trocar a palavra confiança por amor, estarei fazendo uma comparação justa e correta. Se a confiança me leva à piedade, o amor a Deus deve me levar à piedade. Se a confiança me leva à contrição, o amor a Deus deve também igual me levar à contrição. Se a confiança em Deus deve me levar à paz, o amor a Deus deve me conduzir a essa verdadeira paz. O quanto em nós falta de confiança o amor a Deus. O quanto em nós falta de confiança o amor a Cristo. O quanto falta em nós. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e orar junto comigo. Talvez você precise ter uma confiança melhor, um amor ao Senhor de forma mais piedosa, mais santa mesmo. Talvez seja maior confiança para uma vida mais em contrição, em reconhecimento, em confissão diante do Senhor, em abandono do pecado, abandono das coisas que desagradam a Deus, mas consulta ao coração, no travesseiro ali, consultar ao Senhor, perguntar diante do Senhor. Talvez você precise mais confiança para experimentar a verdadeira paz, porque os teus dias não são de paz, e talvez beiram o desespero. E aonde Deus está, o desespero não tem espaço. Talvez você precise confiar mais no Senhor. Talvez nós precisemos disso. E por isso vamos orar e vamos pedir a Deus. Ó Pai de amor, nós queremos nos recorrer a Ti. Não em nossos atos de justiça, mas, de fato, nas Tuas muitas misericórdias, Senhor. Nós queremos, Deus, aprender e precisamos aprender a confiar em Ti com inteireza, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós e limpa as nossas vidas. Que o Teu sangue seja passado em nossas vidas, nos purificando de toda iniquidade, de toda injustiça. Que o Senhor possa arrancar do nosso coração toda realidade de medo, de desconfiança do Senhor, de desconfiança do Teu bom propósito. Que o Senhor arranque do nosso coração, Senhor, toda a impiedade que nos leva, Senhor, talvez ao desespero, à falta de orientação. Senhor, limpa-nos por inteiro, purifica-nos, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Talvez os meus irmãos que estão aqui estão ouvindo essa mensagem, talvez pela internet, precisam nesse momento da Tua misericórdia aplicada pelo Teu Santo Espírito, salvando-nos, Senhor, de nós mesmos, do nosso pecado, salvando-nos, Senhor, da ira do Senhor, que foi preparada para aqueles que não confiam em Ti. Por isso, Senhor, converte o nosso coração, traz agora de fato arrependimento sobre as nossas vidas, convicção de pecado, para que nós possamos confiar em Ti. Nós queremos, Deus, lembrar dessa Tua palavra e dentro do nosso coração haver verdadeiro sossego, verdadeira paz, porque só Tu, Senhor, é o nosso amparo, o nosso refúgio. Só o Senhor é socorro bem presente em meio da angústia, Pai. Nós queremos nos esconder dentro das Tuas mãos neste momento. Queremos confiar no Teu cuidado e no Teu poder, no Teu bom propósito sobre nós, sobre o Teu povo. Porque sabemos que se fizermos sozinhos, Senhor, nós estamos perdidos.
mas nós não estamos perdidos, porque o Senhor nos achou. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou e por isso estamos aqui respondendo a Ti. Senhor, sê conosco, sê propício a nós, Pai. Ajuda-nos a confiar inteiramente no Senhor. Nós oramos, Pai, gratos em Cristo Jesus. Amém.